Olá pessoal, bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a genética quantitativa, uma área bastante importante, não só pelo conhecimento que ela nos fornece, mas por ser indispensável para a formação daquele profissional que atua na área de melhoramento genético, seja animal, vegetal, micro-organismo. Então torna-se um tema muito importante. A genética quantitativa inicialmente é tratada como sendo a área que estuda o caráter quantitativo. Ela traz algumas particularidades, porque, em contrapartida, o caráter qualitativo, por exemplo, ele é estudado por meio de contagem, proporções. Já no caráter quantitativo, a gente enfatiza muito valores de médias, variâncias, né? Nós podemos estudar o caráter quantitativo não só no delineamento básico, né, envolvendo pais, homozigotos e contrastantes, F1, F2, a semelhança do caráter quantitativo, mas existem outras possibilidades. Mas nós vamos tratar aqui da genética quantitativa no contexto de uma ciência que habilita o profissional a atuar no melhoramento genético. E esse conceito ele é bastante amplo, envolve informações, geração de conhecimento, que vai ser transversal em várias populações que vão estar em diferentes lugares, né, e em diferentes tempos. E a gente vai ter que inferir e conectar todas essas informações. Então, para auxiliar nessa nossa conversa, a gente vai usar aqui, dentro do aplicativo Genes, alguns recursos. O primeiro dele é essa lousa digital, onde a gente vai carregar aqui alguns projetos que a gente já tem que trata desse assunto. Então, o primeiro projeto é genética quantitativa. E ele vai abrir essa tela, onde nós teremos uma série de informações que a gente precisa debater. Deixa eu ocultar aqui algumas janelas e deixar aqui o nosso assistente desse lado. Então, quando a gente vai discutir sobre a genética quantitativa, a gente tem que pensar num cenário como este. Aqui existem várias informações, mas é interessante que a gente imagine que a gente vai lidar com uma série de informações que inicia na população, base de melhoramento, a sua estruturação, a experimentação dessas famílias que foi estruturada a partir da população, posteriormente uma análise de dados, identificação daqueles indivíduos de melhor desempenho ou família, com a recombinação desses indivíduos, e aí então formar a população melhorada. Então a gente percebe que a gente vai estar trabalhando ou com foco em diferentes momentos. Essa população que pode estar, né, na estação de trabalho, em um determinado local, onde o melhorista atua, numa determinada época, ele vai operar em cima dessa população. Certamente que posteriormente ele vai, né, manipular essa população e gerando aí um conjunto de famílias de vários tipos que ele julgar ser melhor para essa tarefa do melhoramento. Ele dará continuidade, certamente que existe uma etapa posterior, que é a etapa da experimentação, onde aí sim nós temos informações genéticas, a análise de dados, né? A recombinação e
por fim, você tem a população melhorada. Então veja que a gente tem uma série de etapas que a gente vai estar lidando para então entender, né, que a genética quantitativa ela vai nos alimentar dessas informações em cada um desses momentos, que pode estar num tempo diferente. Certamente que essa população e essa população pode estar, né, em locais diferentes, em anos diferentes, mas elas vão ser conectadas. É necessário fazer a conexão entre todas essas informações, né? Então a gente vai sair de um ponto e vai em qualquer um desses outros pontos fazer então essa conexão. Pois bem, então a história nossa começa na população original, dessa população aqui. Então, imaginar. Essa população, a gente vai trabalhar com ela, né? É ela que está sujeita ao melhoramento, e certamente que os profissionais vão ter um olhar diferenciado em função da formação que ele tem. Obviamente, se alguém entrar nessa população e for um entomologista, ele vai identificar ali as principais pragas, as reações dessas plantas àquelas pragas. Se for um fitopatologista, vai identificar as doenças. Se for um indivíduo de solos, né, de nutrição, vai identificar as deficiências e tudo mais. E se for um melhorista, ele vai ter que identificar as melhores plantas, verificar o bom desempenho e ter informações sobre essa população. E já é possível, tendo conhecimento da genética quantitativa, ter algumas reflexões sobre o potencial e sobre a variabilidade que é possível de existir naquela população de trabalho. Então, se você perguntar ao melhorista, né, qual é o potencial, qual é a média, potencial médio para altura, para floração, para acamamento, para produção, obviamente que ele gostaria de conhecer, mas ele já tem uma base teórica. Se essa população é uma população em equilíbrio, ele sabe que vai existir uma média dada por uma expressão como essa que a genética quantitativa vai te fornecer. Se essa população for uma população que não está em equilíbrio, né, ele vai ter uma outra média. É possível que ele tenha uma média diferente dessa, né, uma média dada por essa expressão. Se você me disser que essa população é uma população F2, eu vou ter um outro entendimento. Então veja que mesmo não conhecendo o real valor, eu não sei se a média é 10 ou 20 ou 30, a genética quantitativa é a ciência que vai te alimentar com possíveis informações. Eu tenho a população A, a população B, a população C, a população A está em equilíbrio, a B não está em equilíbrio, a C é a população F2, a D é a população de reto-cruzamento, e você já tem, se tiver conhecimento genético quantitativo, uma ideia sobre a possível média. Você também já deverá ter, sendo um indivíduo com formação em genética, conhecimento sobre a variância genética disponível. O melhoramento, um processo de deslocamento da média, aumentar ou diminuir a média de acordo com o seu interesse, mediante a existência de indivíduos diferentes. Se for todo mundo igual, não há como fazer melhoramento. Então é necessário se ter variabilidade. Então a genética quantitativa já te informa que a variabilidade ela vai ser predita pelos componentes que dependem da frequência dos alelos e dos valores genotípicos associados aos vários genótipos, pensando aqui um gene, a grande é pequena, a pequena é pequena. Então veja que nesse momento
a gente já entra nessa população e a gente tem alguma ideia sobre algumas informações que vão ser importantes, né? Esse é o conhecimento básico que a genética quantitativa prepara, e você, ao realizar seus experimentos, você vai dar valores, números a essas informações. Então a média vai ser 30, a variância vai ser, né, 15 e assim vai. E você então, né, com esse objetivo de conhecer melhor, de perguntar de fato qual é a média, qual é a variância, quanto é que eu vou ganhar se eu praticar a seleção, então vai existir atividades que você vai exercer nessa etapa para conseguir, né? E a genética quantitativa vai te dizer quais seriam as estratégias de manipulação dessa população. Posteriormente, nós vamos caminhando passo a passo, a partir desse ponto, para esse outro ponto, esse, até chegar à população melhorada. Você sendo um melhorista, né, é sua atividade manusear, fazer alterações, porque a população não está organizada. Então, o apropriado seria eu estruturar essa população. Existem várias maneiras, vai depender da espécie que você tem, se é possível fazer determinados cruzamentos. Às vezes, como o milho, é possível fazer autofecundação, acasalamento ao acaso, hibridação. Então, vamos pensar aqui que você deseja melhorar e vai tentar conhecer esses parâmetros dessa população, e nós vamos, então, manipular por meio da derivação de famílias de mão completa. Pois bem, então, qual vai ser a sua atitude? A sua atitude vai ser aquela, né, como melhorista, de estar nessa população e vai, então, estar presente nessa população, observar aquelas plantas que você julga ser mais adequadas, né, para os seus propósitos, em termos de produção, em termos de acabamento, né, se floresce tardiamente ou precocemente. Vai escolher alguns genitores e, né, reservar ou garantir aí, ó, a parte masculina, né, cobrir o pendão, às vezes com saquinho de papel, identificar os genitores femininos, né, e aí também proteger para não haver cruzamentos indesejáveis da espiga, daquelas plantas que se mostraram superiores, e vai então proceder o processo de cruzamento. Como nesse caso você escolheu um genitor feminino, um genitor masculino, nessa hibridação você vai gerar então famílias, e essas famílias serão famílias em que os grãos manterão uma relação de parentesco de irmãos completos. Então vai haver o cruzamento, e essa espiga ela vai gerar então os grãos, e aí você tem então as suas plantas se desenvolvendo, e ao colher essas espigas, você vai ter em cada um desse pacotinho um conjunto de grãos que representa então a sua população, mas agora estruturada em famílias de irmão completo, né? E a gente então, a genética quantitativa nos ensina sobre essas informações, e a sua estratégia, que pode ser gerar família de irmão completo, meio-irmãos, ou irmãos, ou famílias S1, te permite ter a população numa nova versão, que seria a versão de estruturação em famílias de irmão completo, e você então está apto a passar para essa segunda etapa, né? Onde você vai guardar essas sementes lá na câmara fria, e vai ter esse material genético que era a sua população original, agora representada por um conjunto
de famílias de irmão completo nesse caso. Pois bem, a genética quantitativa, ela continua te auxiliando, né? Vamos aqui limpar essa tela e carregar um novo projeto. Bom, nesse momento, dessa segunda etapa, em que nós deixamos a população, estruturamos, né? Nós estamos aqui com a população. Então, vamos deixar aqui representada a nossa população original. Nós temos informações sobre, né, pelo menos teórica, sobre como seria a média, como seria a variância, está aqui representado, a média e aqui a variância. E nós, ao trabalharmos com essa população, nós temos uma versão diferenciada dela, que estava no campo e agora está numa câmara fria, né? Aqui nós temos, então, representado as várias famílias que eu obtive por aquela prática daquele cruzamento oriental. Eu, sendo um melhorista, eu devo recorrer a conhecimentos da genética. Então eu já posso ter uma ideia do que existe de genótipo, do comportamento do genótipo, nesse material que agora está armazenado e pronto para ser utilizado. O que tipo de famílias eu tenho? Bom, existe a possibilidade de você ter vários tipos de famílias em consequência do cruzamento que você provavelmente tenha feito. Se nessa população tinha a planta grande a grande, a grande a pequena, a pequena a pequena, veja, você pode ter tomado duas plantas e elas eram a grande e a outra, genitor masculino e feminino, era grande a grande. Então esses grãozinhos correspondem a um conjunto de irmãos completos, todos eles a grande. Mas se você tomou um genitor a grande e o outro a grande a pequeno, esses grãozinhos aqui vão poder ser a grande ou a grande a pequeno. E assim vai. Se você tomou dois genitores heterozigotos, os filhos, que são irmãos completos, vão poder ser a grande a pequena, a pequena. Veja, se eu não tenho conhecimento nenhum, aqueles grãos, né, não me trazem nenhuma informação. Mas quando um melhorista que tenha conhecimento genético quantitativo acessa aquela câmara, ele já acessa com conhecimento. Ele sabe o que deve provavelmente encontrar ali. Pode encontrar esses vários tipos de famílias, né? Cada uma família com probabilidade diferente. Algumas mais prováveis e outras menos prováveis. E isso te dá informação. Eu posso imaginar as médias esperadas de cada uma das famílias se esses eventos tiverem acontecido. Então, a genética quantitativa te dá essa informação. Se você tem as médias, você pode calcular a variância desses valores, que nós vamos chamar de variância entre as médias das famílias. Mas dentro de cada uma das famílias, pode existir variabilidade. Em algumas, para um gene, não. Outras, sim. Mas existe o que a gente chama de variabilidade dentro. Então, existe uma média da variabilidade dentro. Existe uma variabilidade entre. Existe uma semelhança, que a gente vai chamar de covariância dentro, né, de cada uma dessas famílias.
Isso é teoria de genética quantitativa. Mas isso é a base do conhecimento do melhoramento. Olha, o indivíduo, ele tinha uma população. Estava aqui a população de interesse. Lá no campo. Num determinado tempo, num determinado local. Agora ele está na câmara fria. Ele tem os pacotinhos né, que ele derivou dos cruzamentos. Qual a diferença desse material genético para esse material genético que ele tinha dúvida que ele está praticando o melhoramento da população original? Essa população tinha uma média. Nessa situação em que a população é não endogâmica e eu derivei família de mão completa, o que eu posso predizer da média? Ela é diferente? Não, não é diferente. A média esperada daquelas famílias, que é uma estruturação dessa população, deve ser a mesma. Se a média aqui é 100, a média dessas famílias, se for colocada na experimentação, vai ser 100 geneticamente. E a variância? Se a variância aqui era 200, quanto é que vai ser a variância desse material? A variância vai ser 200, mas vai ser estruturada. Aqui eu tinha uma variância da população. Aqui eu tenho duas variâncias. Uma variância, né, que representa a variância entre a média das famílias, né, essa variância que nós vamos representar aqui, de verde, então a variância entre, mas eu tenho também uma variância que nós vamos dizer que é a variância dentro. Existe uma variância dentro dessa família, existe uma outra variância dentro dessa família, existe uma variância dentro média. Tá certo? Então pode ser que exista várias variâncias dentro, existe uma variância dentro média. Se eu somar a variância entre e a variância dentro, eu vou reconstituir a variância que existe da população. Veja que a genética quantitativa diz que se você trabalhar dessa forma, existe outras possibilidades, existe conexão. Existe conexão. Não se preocupa com o tempo e nem com o espaço. Mas lá nós temos o espaço, um está na câmara fria, um está na estação de trabalho. Um foi feito esse ano, o outro estou inferindo no ano que vem. Não tem problema, essa conexão, a genética quantitativa, ela faz para você. E não há como você ser melhorista sem não ter essas associações na sua cabeça, que você vai aprender dentro da genética quantitativa. Então a genética quantitativa é um suporte de conhecimento, né, as suas ações práticas, mas as consequências teóricas. Existe um outro componente que a genética explora. Além de existir uma variância dentro, depois vocês vão aprender que existe também um componente importante que a gente denomina aqui de covariância dentro. Algo que a genética quantitativa apresenta para a gente. Então, dentro dessa família tem a covariância dentro. É algo que a gente precisa discutir, que mesmo tendo um único tipo, né, a grande, vai existir uma covariância dentro, dada a forma como ela é calculada. Aqui dentro dessa família tem outra covariância. Aqui também, cada uma dessas famílias tem uma covariância dentro. E é interessante que a média, isso aqui é conhecimento geral, a média da covariância dentro equivale à variância entre. Então, quem vai te nutrir com informações de conexão, de princípios básicos, a sua essência de trabalho é manipular a média diante da existência de variação. Você vai fazer isso em diferentes tempos e locais. Tem associação? Tem. Quem é que te dá as conexões, as associações? A genética quantitativa. Então essa é a ciência que a gente aprende. Mas afinal, quanto é que vale essa média? Quanto é que vale essa variância? Até agora eu fiz as conexões. O valor que você tanto deseja ainda não está a seu alcance, né?
Então eu preciso tomar uma outra atitude. Eu não sou só contemplador das conexões. Eu vou tomar uma outra atitude. Deixa eu fechar aqui esses auxiliares e nós vamos então carregar um novo projeto. Neste novo projeto, então veja que nós vamos imaginar que essa primeira parte, né, da população, ela já foi, né, superada, eu já manipulei a população, aqui eu já consegui levar essa população estruturada sob a forma de famílias. Que tipo de família? Pode ser família de meio-irmãos, irmãos completos, S1, assim por diante, né? A gente consegue aqui estruturar. Então essa aqui uma primeira etapa. Essa aqui uma segunda etapa. Mas então eu sei conectar. Então, já sei fazer as associações, que isso aqui não são duas populações, é a mesma população, só que está estruturada. Se essa tem uma média, aqui a média vai ser, né, mantida, se for família de irmão completo, famílias de meio-irmãos. Se for família S1, a genética quantitativa vai dizer que houve alteração, mas a genética quantitativa te informa e te forma, não é? Então, nós já sabemos que se aqui existe uma variância para a família de irmão completo e meio-irmão, essa variância vai ser distribuída entre e dentro, mas ela é pré-reservada. Mas ficou em negação. Quanto é que vale essa média? Quanto é que vale essa variância? Bom, aí então nós precisamos ir para a terceira etapa, né? A etapa em que a gente recorre à experimentação para responder essas questões. Qual a questão? A questão básica é a questão de quanto seria a média, o potencial da minha população, e quanto é a variância. Bom, então eu tenho essas famílias, cada família que eu derivei, às vezes derivo 100, 200 famílias, nós temos os grãos. Então eu vou responder as minhas questões. Eu tenho perguntas, tá certo? Eu tenho hipótese. Essa população, será que essa população ela tem variância disponível para ser utilizada para fim de melhoramento? Então essa é a minha hipótese básica. Então eu vou fazer um experimento. Esse experimento eu vou atender o protocolo da estatística, de montar um experimento, onde cada uma dessas famílias, digamos aqui que eu tenha 100 famílias. Né? Então eu tenho aqui a família 1, a família 2, aqui a família 3, aqui a família 100. Então, que representa essa população. Então, vou montar um experimento. Esse experimento eu vou arrumar um local, fazer as repetições com o controle local, escolher blocos homogêneos, existe, né, homogeneidade dentro do bloco, um número de blocos que representa aqui a minha repetição, e vou promover aqui a casualização dessas famílias e fazer um experimento. Então aqui, né, eu vou então pegar cada um dessas famílias, né, que eu tenho aqui disponível, que estava na minha cama. Nesse experimento, nós estamos pensando aqui em 5 famílias. Cada bloco vai ter as famílias representadas, de 1 até 5. Nesse outro bloco também de 1 até 5, de 1 até 5. Então nós temos aqui as repetições, o controle local e a casualização, né? E aí então vou montar meu experimento. A partir desse experimento,
as minhas plantas vão desenvolver, elas vão crescer e eu vou anotar as minhas características, altura, o florescimento, o acabamento, né? Os componentes primários da produção, o número de vagem, o número de espiga, o tamanho de espiga, o número de grãos por espiga e a produção, que talvez seja o caráter mais importante, e anotar os meus dados. E ao anotar esses dados, a gente vai precisar fazer um tratamento estatístico. Então aqui existe a necessidade do melhorista, do geneticista, também recorrer a outras áreas. Obviamente que ele recorre, não há como esse melhorista, nessa primeira atividade, certamente que ele entende desenvolvimento da planta, tá certo? Entende de praga, de doença, das necessidades de capina, de adubação e tudo mais. Mas aqui nós estamos recorrendo a conhecimentos da estatística e para que eu possa gerar informações. Então a estatística vai nos alimentar de conhecimento. Existem alguns conhecimentos importantes de fazer em si análise de variância, de ter informações adicionais sobre, né, a esperança de quadrado médio, né, e, de fato, a gente vai ter uma informação que a estatística nos fornece, que é estimar, né, componentes de variância. E aqui, então, eu consigo, qualquer estatístico consegue gerar informações básicas, por exemplo, do componente associado a esse efeito aleatório, que é a parte da família, que seria então a variância genética. Mas afinal, que variância genética é esta? Essa variância genética, será que é um tipo de variância aditiva? Será que é um tipo de variância devido à dominância? Será que é a variância entre, a variância dentro, a variância total? Que variância que é essa? Então eu preciso recorrer à genética quantitativa para que ela possa me ensinar a fazer essas conexões. Esse processamento de dados, ele vai ser necessário. E aí a gente pode recorrer ao slide inicial para verificar que esse processamento é um processamento que vai nos alimentar de informações, mas eu preciso conectar essas informações, né? Posso até chamar aqui, carregar aqui um GIF para ilustrar. Então eu posso perfeitamente estar preocupado com essa análise de dados. Vamos fechar aqui só para a gente chamar e visualizar. Então, por exemplo, né, vou eliminar essa parte. Eu preciso desse conjunto de informações submeter um procedimento de análise, né? Então veja que a gente vai precisar de ter essas informações, vai ter que ter um especialista capaz de fazer as nossas análises, gerar informações de médias, de variâncias, de gráficos e tudo mais. Essas informações são então repassadas para o agricultor, para o melhorista, né? E ele vai tomar a decisão de identificar quais seriam os melhores indivíduos e aí então poder ir para a etapa final, que é a geração da população melhorada. Então veja que essas análises por si só, que vão ser empregadas aqui, elas precisam de um trabalho de um biometrista e de um geneticista quantitativo que seja capaz de conectar. Quais seriam essas conexões? Essas conexões são estabelecidas por meio de conhecimentos básicos,
que envolve principalmente na geração da informação esperança de quadrado médio e na conexão do que significa essa variância por meio da covariância entre parênteses. Então a genética quantitativa está em todos esses momentos te alimentando de informações. Então quando ela te ensinar a calcular uma variância, a variância vale 10, isso por si só não tem muito sentido. Se você não conectar, e vai conectar com o quê? Com aquelas grãos que está na câmara fria? Ou com aquela população que você trabalhou? Como é que é feita essa conexão? Com quem se conecta? Tudo está conectado. E a genética quantitativa vai ter esse trânsito. Uma vez que você, então, percebe esses valores, você está apto a fazer o uso deles. Né? Vamos aqui no último projeto, que é o projeto onde você já recebe aquelas informações e você está, então, nessa etapa final. Bom, então vamos relembrar que nós estávamos aqui no início, né? Nesse início nós tínhamos a população que a gente vai trabalhar. Posteriormente, após ter feito os cruzamentos desejados, né, a gente então tem esse material genético transformado. Essa aqui é a população P. Essa aqui é a própria população P. Só que ela está estruturada em famílias e armazenada, né, numa câmara fria para que não exista perda de vigor dos das minhas sementes. Posteriormente, a gente então acha que a gente precisa, apesar de ter feito as conexões, precisa gerar as informações apropriadas. E essas informações apropriadas, elas vêm com aquela nossa etapa, né, de ter aqui uma experimentação. E essa experimentação ela também, com conhecimento de estatística, vai gerar, né, aquelas variâncias que as componentes, e eu vou saber conectar. Além disso, ela me dá uma informação importante, que é a informação do desempenho de cada família real. E aí sim, eu posso ter ideia de qual seria as melhores famílias e fazer a seleção, né, e o descarte. Veja que eu conto com, né, se eu descartar essa, obviamente que lá na minha câmara eu tinha material, né, para fazer os ensaios. E eu sempre guardo sementes caso esse material seja selecionado. Então essas sementes que eu guardei é que agora eu vou utilizar. Então eu vou utilizar nesse lote aqui de recombinação. E nesse lote de recombinação, aqui representado, onde tem apenas as sementes das famílias selecionadas superiores, uma vez recombinado, eu vou ter então a minha população melhorada. Bom, aí eu preciso ter respostas. Qual foi o ganho do meu esforço? Afinal de contas, não foi tarefa simples.
eu estive nesse campo, né, praticando a seleção, praticando, orientando os cruzamentos. Isso não foi tarefa simples. Eu levei, eu guardei, processei esse material e guardei na câmara. Isso leva tempo, isso gasta dinheiro. Eu quis ter informações objetivas sobre a minha população, então eu fui a campo e fiz experimentação, né, envolvendo aqui vários técnicos, montagem do experimento, coleta de dados. Então também um processo caro, um processo trabalhoso. Gerei as minhas informações, identifiquei os melhores indivíduos, voltei à câmara e agora eu estou com a recomendação e nada mais justo do que saber qual que é o ganho de seleção. Eu posso realizar o trabalho e verificar, né? Mas seria interessante eu predizer o ganho de seleção. Por que é importante predizer o ganho de seleção? Porque muitas vezes eu tenho mais de uma população. Eu posso trilhar esse caminho, né, com a população A, com a população B, população C. Se eu soubesse antes de quanto que eu vou ganhar por trilhar em A, ou em B, ou em C, eu poderia priorizar meu tempo, meu esforço, meu dinheiro naquela população que vai me dar maior retorno. Será que eu, como melhorista, não seria interessante eu ter essa informação? Será que não é interessante saber qual característica eu devo priorizar? Será que eu devo começar com maior esforço, ou a maneira mais fácil, com altura, com floração, com acabamento, com produção? Qual é a característica que vai andar mais rápido, que vai promover mais ganho? Ou eu tive que escolher método. Aí eu escolhi o método de fazer cruzamento e gerar irmãos completos. Poderia ter gerado meio-irmãos, ia me dar menos trabalho, que o acasalamento é um acaso. Poderia fazer progênie S1, seria mais difícil. Pode ser que a planta sofra com a endogamia. Então veja que se eu conseguir saber o meu sucesso por aquela estratégia, antes, neste momento aqui, lá na frente, o que vai acontecer num tempo, né, futuro, num local diferente. O que vai acontecer ao trilhar, né, todo esse caminho, passando daqui, da minha população, derivando família, experimentação, chegando aqui na recomendação e a população melhorada, vai existir um ganho por seleção. Um cientista da área de genética e melhoramento tem que saber predizer, e ele sabe porque a genética quantitativa o provê desse conhecimento. E esse conhecimento, então, você vai ter aqui as suas formas, né, de predição. Tá? Aqui existem as maneiras de você predizer o ganho de seleção. Algumas maneiras de imediato, às vezes a gente fala, multiplica o diferencial de seleção vezes a herdabilidade. Outras formas, você tem a equação do melhorista, é muito comum. Vai depender da intensidade de seleção, do controle parental, da herdabilidade e da variabilidade genética. Mas o fato é que você depende essencialmente de uma predição, né? A predição do valor genético da produção ou da altura da população melhorada, em consequência do valor genético que existia na unidade X, que é a unidade teste, que é o teste das suas famílias, que na verdade é o teste da população estruturada em família. Então existe uma maneira de predizer? Sim, existe uma maneira, né? É um processo de regressão linear simples, mas é necessário conhecer a genealogia. E a genealogia vai contar toda a história que você teve. Você pegou um genitor A com o genitor B, que você escolheu, cruzou, obteve a semente, são irmãos completos. Parte da semente você fez ensaio, parte da semente você fez recombinação, e agora você tem a população melhorada. Em relação à unidade de teste, essa planta aqui tem uma relação de tio e sobrinho. Então essas relações de pai e filho, irmãos,
tio, sobrinho, tudo alimenta a nossa genética quantitativa e te prover conhecimento. Então, voltando aqui ao projeto original, né? Vamos limpar a genética quantitativa 1. Apenas para finalizar, a gente poderia então perguntar o que a genética quantitativa faz para você. Qual que é o papel da genética quantitativa? Então, a genética quantitativa, ela tem essa missão de estudar o caráter quantitativo e te dar as informações, te qualificar para que você, a cada momento que você atuar na população, que você tiver determinada atitude, haverá consequências. E essas consequências são relacionadas. Então ela te orienta. Se você tem, então não existe desassociação entre a teoria e a prática, desde que você saiba fazer a conexão. Então é a genética quantitativa que vai estar na sua cabeça quando você estiver a campo fazendo as suas escolhas e a sua hibridação. É a genética quantitativa que está na sua mente quando você estiver numa câmara fria, um depósito das suas sementes, está lá organizado, estruturado, e saber que você apenas representou sua população de forma diferente. É a genética quantitativa que vai estar presente quando você levar esse material para campo, para aí sim ter as suas respostas práticas a respeito da média. Aí não só o efeito genético, mas o efeito ambiental estará presente, vai ter informações sobre a herdabilidade que vai te nortear quanto a isso. Então a genética quantitativa vai estar presente lá, né? Associada com a biometria, com a estatística, com a informática. Então, quando você estiver processando os dados, você vai ter que ter a genética quantitativa, porque ela é que norteou o delineamento genético, junto com a estatística que norteou o delineamento estatístico, para gerar informações. É ela que vai te dizer, no momento da recombinação, né, o que está acontecendo, né, o que nós estamos fazendo em termos de recombinação, envolvendo pólen selecionado, não selecionado. Aí sim você vai ter a sua população melhorada. Então, se perguntar para vocês o que é genética quantitativa, você vai dizer que é a base da sua formação como melhorista. Se você for convidado a ter um curso, uma disciplina de genética quantitativa, ela não vai te ensinar sobre um determinado, a população A, B. Ela vai te dar conhecimentos de conexões, de reflexões da sua população em qualquer local, em qualquer tempo que ela esteja. Não pode ter um pensamento apenas para o melhorista que está no campo, um pensamento para o melhorista que está lá no escritório, no ar-condicionado, processando dados, tá certo? O indivíduo que está manipulando o banco germoplasma, não existe diferença genética. Existem as mesmas genéticas, quem faz essa conexão é a genética quantitativa. Então, ao perguntar para você o que é genética quantitativa, a gente às vezes de forma simplista fala que é a parte da genética que estuda o caráter quantitativo, mas é a parte da genética que nos instrui, que nos forma, que nos conecta, que nos faz a associação e a reflexão dos nossos atos, das nossas atitudes, de toda a manipulação que a gente pratica sobre a população. Bem-vindos à genética quantitativa. Muito obrigado pela presença e por ter me ouvido. Até lá.